Eu me chamo Isabela e já vivi tempo suficiente para entender que nem sempre os lugares que prometem paz guardam de fato tranquilidade. Desde pequena, cresci envolta na fé que minha mãe me ensinou com tanta devoção. Lembro-me dela com aquele olhar firme e ao mesmo tempo doce, repetindo sempre a mesma frase: a melhor forma de servir a Deus é entregar a Ele toda a sua vida. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente como um selo, e eu as carreguei comigo como se fossem um chamado. Enquanto outras meninas da minha idade sonhavam com amores, estudos ou viagens, eu nutria um desejo profundo de me tornar esposa de Cristo. Se quiser saber como tudo aconteceu, comenta de onde você está ouvindo. O que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Não vou mentir, havia em mim um misto de temor e entusiasmo. Temor porque sabia que isso significava abrir mão de tudo que era comum na juventude, mas entusiasmo porque acreditava de verdade que estava trilhando o caminho que o próprio Deus queria para mim. Quando completei 20 anos, essa decisão já não era apenas um pensamento distante, era uma certeza. Minha mãe se encheu de orgulho, o padre da paróquia me felicitou e todos diziam que nossa família seria abençoada pela minha entrega. Chamavam-me de escolhida, e essa palavra soava como uma coroa pesada, mas que eu aceitei sem questionar. Recordo nitidamente do primeiro dia em que atravessei os portões do convento. O som metálico da fechadura se trancando atrás de mim ecoou como se fosse mais do que uma porta se fechando. Parecia a vida inteira sendo selada. O silêncio era denso, quase sufocante, e eu ainda não sabia que aquele silêncio seria, muitas vezes, mais cruel do que qualquer grito. Me levaram até uma sala fria, onde a Madre Superiora me observou de cima a baixo. Sua voz soou firme, sem espaço para sentimentos. A partir de hoje você não é mais Isabela. Aqui não existe espaço para individualidade. Foi nesse instante que senti algo estranho, como se estivesse me despindo não apenas da roupa que vestia, mas da minha própria identidade. Eu já não era eu, era apenas uma sombra, moldada pelas regras daquele lugar. Os dias seguintes foram marcados por orações intermináveis, acordar antes do sol nascer e executar trabalhos sem um único murmúrio. A obediência não era apenas esperada, era imposta. Nos ensinavam que a vontade própria era uma barreira para a santidade e que toda dúvida era sinal de fraqueza espiritual. Mas ainda assim, uma pergunta teimava em ecoar dentro de mim, como um sussurro que eu tentava calar. Será que esse era realmente o caminho que Deus queria? Essa dúvida, que parecia tão pequena no começo, começou a ganhar força quando algo aconteceu dentro dos muros do convento e que mudaria para sempre a forma como eu enxergava aquele lugar sagrado. No começo, tentei me convencer de que tudo aquilo fazia parte da disciplina espiritual. Afinal, me diziam que a santidade exigia sacrifício, que a obediência era a porta da graça. Mas com o passar das semanas, o peso da rotina começou a se revelar maior do que eu podia imaginar. Acordávamos antes do amanhecer, em meio ao frio cortante que entrava pelos corredores de pedra. O sino ecoava como um chamado inadiável, e bastava um atraso para receber olhares duros da Madre Superiora. Passávamos horas em silêncio absoluto, apenas repetindo rezas que soavam cada vez mais como palavras ocas. Depois vinham os trabalhos: limpar, cozinhar, lavar. Nada de conversa, nada de distrações. Cada movimento parecia coreografado para apagar a individualidade de cada uma. Eu, que antes tinha sonhos, já não podia sequer escolher o que comer. O prato era colocado diante de nós e pronto. Sem perguntas, sem escolhas. A vida ali não era vivida, era suportada. As visitas da família, que me davam esperança, também eram controladas. Uma vez por mês, minha mãe podia me ver, mas até nesse momento havia olhos atentos, cuidando para que nada fosse dito fora do script. Lembro do olhar dela, preocupado, me perguntando se eu estava feliz. E eu, com a voz presa na garganta e a Madre Superiora vigiando de perto, forcei um sorriso e respondi: sim, mãe, Deus me deu paz. Mas dentro de mim, a verdade era outra. Eu não sentia paz. Eu sentia medo. O medo era o alimento de cada dia.
Medo de falhar, medo de ser punida, medo de não agradar a Deus. E esse medo cresceu quando vi, pela primeira vez, uma das novatas ser castigada. Seu nome era Maria, uma jovem cheia de brilho nos olhos, mas que ousou fazer perguntas demais. Lembro de vê-la sendo levada ao isolamento, lágrimas escorrendo em silêncio. Antes de desaparecer atrás da porta, murmurou algo que me atingiu como um golpe. Deus não nos quer assim. Aquela frase ficou martelando dentro de mim. Será que era isso mesmo? Será que o Criador, que tantas vezes ouvira ser amor e compaixão, desejava ver suas filhas tratadas com tanto rigor e silêncio? Foi naquele instante que percebi que algo não batia. A semente da dúvida, que antes era só um sopro, começou a crescer como uma chama discreta, difícil de apagar. E foi justamente quando essa chama começou a brilhar que um acontecimento inesperado me mostrou que os muros do convento escondiam segredos muito mais sombrios do que eu podia imaginar. A imagem de Maria sendo levada ao isolamento não saiu da minha cabeça por dias. Eu podia ouvir em minha mente, como um eco persistente, aquelas palavras sussurradas. Deus não nos quer assim. Foi como se uma rachadura tivesse se aberto dentro de mim, revelando que havia algo errado debaixo de toda aquela fachada de devoção. E quanto mais tentava ignorar, mais as lembranças vinham à tona. Comecei a reparar em rostos cansados, em olhares que se desviavam para não demonstrar dor, em sussurros que se calavam de repente quando alguém mais velho se aproximava. Era como se todas nós fôssemos peças em um tabuleiro, movidas apenas pela vontade de quem comandava. O tempo passou arrastado. Cada dia parecia igual ao outro. Mas havia um detalhe que começou a me incomodar profundamente: a forma como nos falavam do sofrimento. Diziam que era um presente de Deus, uma oportunidade de purificação. Todas as noites, antes de dormir, repetíamos em uníssono uma frase que ainda hoje me arrepia: Senhor, faz-me digna do sofrimento. Eu repetia aquelas palavras, mas dentro de mim crescia um nó de revolta. Se Jesus falava de descanso para os cansados, de alívio para os oprimidos, por que nós tínhamos que desejar dor? Essa inquietação só aumentou quando percebi o controle que tinham sobre nossas vozes e pensamentos. Não podíamos escrever às nossas famílias sem supervisão. Cada carta era lida, censurada e muitas vezes queimada diante dos nossos olhos. Bastava uma linha que mostrasse fraqueza ou dúvida para ser descartada como se não tivesse valor. Uma vez, vi irmã Beatriz chorar porque sua carta fora jogada ao fogo por ter pedido apenas orações. A Madre Superiora disse que já orávamos o suficiente e não havia necessidade de preocupações externas. Foi nesse instante que percebi que não era apenas o silêncio que nos cercava. Era o apagamento da nossa existência. Aos poucos, comecei a observar outros sinais que me deixavam inquieta. Algumas irmãs simplesmente desapareciam. Diziam que tinham sido transferidas para missões distantes, mas nunca mais se ouvia falar delas. Era como se tivessem sido engolidas pelo próprio convento, sem deixar rastro. A lembrança de Maria e o destino incerto dessas mulheres fizeram minha mente girar sem descanso. E foi justamente em meio a essa angústia que um dia, durante uma tarefa simples na biblioteca, encontrei algo que parecia esquecido de propósito. Um caderno escondido entre livros empoeirados. Um diário. Quando abri aquelas páginas, percebi que a história que eu vivia não era a primeira e talvez não fosse a última. O caderno estava velho, com as bordas amareladas e as páginas frágeis como se pudessem se desfazer a qualquer instante. Minhas mãos tremiam enquanto deslizava os dedos sobre aquelas letras apressadas, escritas por alguém que, como eu, havia passado seus dias dentro daqueles muros. Era o diário de uma freira que estivera ali muitos anos antes. Suas palavras não eram orações nem cânticos piedosos, mas gritos silenciosos, transcritos no papel como se fosse a única forma de sobreviver àquela prisão disfarçada de santidade. Ela descrevia os castigos, a vigilância constante e as punições que iam além da força do corpo. Falava de como as irmãs eram isoladas sem motivo aparente, de como a dor era vendida como virtude
e de como muitas simplesmente desapareceram, sem que ninguém tivesse coragem de perguntar. Cada linha era como um espelho sombrio daquilo que eu mesma começava a enxergar. No final, quase ilegível pelo tremor da caligrafia, havia uma frase que gelou meu sangue. Se você está lendo isto, fuja. Não deixe que tirem a sua alma. Fechei o diário de repente, assustada com o peso daquelas palavras. Era como se uma voz do passado gritasse dentro de mim, pedindo que eu despertasse. Passei dias com aquilo martelando no peito, tentando ignorar, mas sem conseguir. E quanto mais pensava, mais percebia os sinais que antes preferia não enxergar. As freiras que adoeciam nunca recebiam cuidados médicos. Apenas eram trancadas em suas celas com a promessa de que a oração curaria suas dores. Algumas melhoravam, mas outras simplesmente não voltavam. Lembro-me bem de uma noite em que encontrei a Madre Verônica, já idosa, deitada em uma cama na enfermaria improvisada. Sua respiração era fraca, sua pele fria. Perguntei se a levariam a um hospital, e a resposta foi um olhar vazio acompanhado da frase seca: aqui só cuidamos das almas, não dos corpos. No dia seguinte, Verônica não estava mais lá. Nenhum velório, nenhuma despedida. Apenas silêncio. Era como se ela nunca tivesse existido. Foi nesse ponto que a dúvida deixou de ser apenas uma sombra dentro de mim. Já não era possível negar. Havia algo de errado, muito errado por trás das paredes que se diziam santas. E como se o destino quisesse reforçar minhas suspeitas, pouco tempo depois ouvi, sem ser vista, uma conversa entre duas monjas mais velhas. Elas falavam de alguém que não deveria mais ter voz. Diziam que seria transferida. Não citaram nomes, mas no fundo, eu sabia de quem se tratava. E quando compreendi quem era a próxima a desaparecer, meu coração disparou, como se uma corrente invisível estivesse prestes a se romper. Naquela noite, mal consegui fechar os olhos. As palavras que tinha escutado em segredo rodavam na minha cabeça como um sino que não cessava de tocar. Ela não pode falar mais, será transferida. Eu sabia, com um peso no peito, que se tratava de Maria, a mesma jovem que ousara questionar, a mesma que, com lágrimas nos olhos, havia sussurrado que Deus não nos queria assim. Desde aquele dia, algo nela já incomodava as superiores, e agora era como se estivessem decretando o seu fim dentro daqueles muros. No café da manhã seguinte, a ausência de Maria foi um golpe seco, todas à mesa com seus olhares baixos, mastigando em silêncio, como se não percebessem a cadeira vazia. Arrisquei perguntar à irmã Helena onde ela estava. A resposta veio curta, sem levantar os olhos. Foi transferida. Eu quis insistir, mas a forma como ela apertou os lábios me fez entender que aquela palavra não era um simples aviso. Era uma ordem para calar. Transferida. A palavra parecia bonita, até piedosa, mas eu já sabia, no fundo, que era apenas outra maneira de dizer que ela havia desaparecido. A lembrança do diário voltou com força. Se você está lendo isto, fuja. As letras tremiam diante da minha memória, como se estivessem escritas em fogo. Será que Maria também havia lido algo parecido? Ou será que seu único pecado foi perguntar demais? O medo me consumia, mas junto dele vinha uma indignação que eu já não conseguia sufocar. Era como se cada silêncio que nos impunham fosse martelando minha alma, me empurrando para um abismo de dúvidas que crescia a cada dia. Naquele mesmo dia, ao passar pelo corredor que levava à sala da Madre Superiora, ouvi novamente o som abafado de vozes. Uma delas dizia: as que não suportam somem, e assim é melhor para todas. O coração acelerou. Minhas mãos ficaram geladas, mas eu permanecia ali, escondida, presa entre o medo de ser descoberta e a necessidade de saber mais. E foi nesse instante que uma verdade cruel começou a se formar diante de mim. Aquelas que desapareciam não estavam em nenhuma missão especial. O convento simplesmente as apagava da história. Eu caminhei de volta para minha cela com passos trêmulos, mas dentro de mim algo se firmava. O silêncio que até então me aprisionava já não era apenas medo, era também uma pergunta insistente que não me deixava em paz. E quanto mais essa pergunta crescia, mais eu percebia que estava me aproximando de algo que poderia mudar tudo.
Os dias seguintes à ausência de Maria foram sufocantes. O convento parecia ainda mais silencioso, como se cada parede soubesse guardar segredos. Eu tentava seguir as tarefas como de costume, mas a cadeira vazia no refeitório me perseguia em cada refeição. Às vezes me pegava olhando para aquele espaço como quem espera um milagre, imaginando que ela voltaria sorrindo, dizendo que tudo não passava de um engano. Mas nada disso acontecia. O que restava era o vazio, e o vazio tem um peso terrível quando se transforma em rotina. Foi nesse período que comecei a notar um padrão ainda mais cruel. As irmãs que adoeciam eram tratadas como fardos. Algumas tossiam sem parar, outras mal conseguiam se levantar. Ainda assim, eram forçadas a rezar e a trabalhar. A explicação era sempre a mesma. O sofrimento purifica. Eu lembrava das palavras de Jesus sobre dar descanso aos cansados e não conseguia entender. Por que a dor era tratada como bênção? Por que não havia cuidado, apenas indiferença? Uma tarde, fui encarregada de limpar a enfermaria improvisada. Ali vi algo que me marcou profundamente. A Madre Verônica, já velha e frágil, estava deitada em uma cama estreita, os olhos fechados e a pele tão pálida que parecia feita de cera. Perguntei em voz baixa se a levariam ao médico. A resposta veio seca, quase indiferente. Aqui não se busca médico, filha. Aqui cuidamos da alma, não do corpo. Naquela noite, Verônica não resistiu. Na manhã seguinte, seu leito estava vazio e ninguém mencionou seu nome. Não houve despedida, nem orações por ela. Era como se nunca tivesse existido. Aquilo me deixou em choque. Se nós não servíssemos mais, se o corpo não aguentasse, éramos simplesmente apagadas. Eu caminhava pelos corredores tentando controlar as lágrimas, mas dentro de mim, a revolta crescia como um fogo escondido debaixo da cinza. E foi nesse turbilhão de sentimentos que me lembrei do diário encontrado na biblioteca. Cada palavra escrita ali parecia ganhar vida diante dos meus olhos. Se você está lendo isto, fuja. Não deixe que tirem a sua alma. Pela primeira vez, aquelas palavras não soavam distantes. Elas gritavam dentro de mim como um aviso urgente, como se o destino estivesse tentando me acordar antes que fosse tarde demais. Naquele momento, compreendi que precisava prestar mais atenção, observar cada detalhe. E foi justamente ao começar a observar que descobri algo que tornaria impossível continuar fingindo que tudo estava bem. Depois da morte silenciosa de Madre Verônica, comecei a reparar em coisas que antes eu deixava passar. Pequenos detalhes, quase invisíveis, mas que, quando somados, desenhavam uma realidade impossível de ignorar. Notei que as cartas que enviávamos para nossas famílias eram sempre revisadas com olhos severos. Não bastava escrever palavras de gratidão e dizer que estávamos bem. Era preciso que cada linha soasse como um hino de obediência. Bastava um pedido, uma queixa, ou mesmo um simples desabafo para que a carta fosse rasgada e atirada ao fogo diante de nós. Lembro-me bem de Irmã Beatriz, que escreveu à mãe pedindo apenas orações. A Madre Superiora leu o papel, ergueu as sobrancelhas e, sem dizer uma palavra, jogou-o nas chamas da lareira. Aqui já rezamos o suficiente, disse friamente. O choro de Beatriz naquela noite ecoou pelos corredores, abafado pelas paredes de pedra. Mas eu o ouvi e senti como se fosse meu. Foi ali que entendi que não éramos apenas prisioneiras de muros. Éramos prisioneiras do silêncio imposto, da palavra roubada, da vida que não nos pertencia mais. Algum tempo depois, durante uma das minhas tarefas na sala administrativa, percebi um detalhe que me fez gelar por dentro. Havia uma gaveta trancada e, por acaso, a encontrei mal fechada. Dentro dela, vi pilhas de cartas que jamais chegaram às mãos das irmãs. Eram envelopes com nomes conhecidos, alguns até com bilhetes de dinheiro cuidadosamente dobrados. Eram mensagens de mães, irmãos, sobrinhos, cheias de amor, cheias de saudade. Mas aquelas palavras nunca nos foram entregues. Nossas famílias acreditavam que estávamos bem, que recebíamos suas lembranças quando, na verdade, tudo era retido. Fechei a gaveta com o coração disparado. Foi impossível não me perguntar. Onde estava todo aquele dinheiro?
Por que esconder cartas que traziam apenas amor? Naquele instante, percebi que a fé que nos pregavam estava misturada a algo muito mais sombrio: controle e interesse. Nós, as esposas de Cristo, não éramos nada além de ferramentas de um sistema que decidia até o que podíamos sentir. A imagem das cartas escondidas não me saiu da cabeça. À noite, deitada na cela fria, me perguntei quantas vezes minha mãe teria escrito para mim, derramando lágrimas sobre o papel, sem nunca receber resposta. E ali, com o coração apertado, entendi que o convento não apenas nos calava, mas também mentia para o mundo lá fora. Foi então que decidi arriscar e perguntar a uma das responsáveis, mesmo sabendo que poderia pagar caro pela ousadia. E a resposta que recebi me mostrou que o segredo era ainda mais profundo do que eu imaginava. Com o coração ainda acelerado pelo que havia visto naquela gaveta, tomei coragem para me aproximar de uma das responsáveis pela administração. Era a irmã Júlia, sempre séria, com o olhar que parecia atravessar a gente sem deixar espaço para mentira. Esperei o momento certo, quando ela estava sozinha organizando papéis. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Irmã, nossas famílias nos enviam cartas. E dinheiro também, não é? Ela levantou a cabeça devagar, os olhos se estreitando como se buscassem descobrir até onde eu já sabia. Quem te contou isso? Perguntou com frieza. Respirei fundo e respondi. Eu vi na gaveta. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Então, num tom baixo e firme, ela disse: esse dinheiro pertence à igreja. É assim que Deus nos sustenta, é através das doações. Senti meu estômago se revirar. Mas nossas famílias enviaram para nós, não para ser escondido. Júlia se inclinou levemente e falou quase colando os lábios no meu ouvido. Não questione o que não entende. A igreja decide. Sempre foi assim e sempre será. Saí daquela sala com as pernas bambas, tentando controlar a vontade de gritar. Minha mente girava. Todo o esforço que fazíamos cada noite em claro, cada lágrima escondida, nada era suficiente. Além de calarem nossas vozes, roubavam até o carinho que vinha de fora. As cartas cheias de amor, os bilhetes de esperança, tudo era confiscado. As moedas e notas que mães e irmãos enviavam com sacrifício viravam parte de um cofre invisível, alimentando uma estrutura que nos tratava como sombras. À noite, deitada na minha cama dura, imaginei minha mãe escrevendo para mim. Vi seus dedos cansados segurando a caneta, suas palavras cheias de saudade. Senti uma dor tão funda que parecia não caber dentro de mim. A chama da revolta queimava junto com o medo, e eu já não sabia qual era mais forte. Perguntei a mim mesma se Deus realmente queria aquilo. Será que ele se alegrava ao ver suas filhas tratadas como mercadorias? No dia seguinte, a rotina seguiu como sempre, mas dentro de mim, nada estava igual. Passei a reparar ainda mais nos detalhes. O quanto trabalhávamos sem descanso, os serviços que fazíamos fora do convento, cozinhar, costurar, limpar, sempre com a promessa de que era servir a Deus. Mas a pergunta não saía da minha mente. Se a igreja recebia tanto com o nosso suor, por que nós não víamos nada? E foi justamente quando essa dúvida ficou insuportável que algo aconteceu, algo que mudaria completamente a forma como eu enxergava minha própria fé. Aquela pergunta sobre o dinheiro não saía da minha cabeça. Quanto mais pensava, mais lembrava das horas intermináveis em que nos faziam trabalhar como se fôssemos engrenagens de uma máquina. Costurávamos roupas para padres, bordávamos toalhas para os altares, limpávamos igrejas vizinhas e até cozinhávamos em eventos religiosos. Sempre nos diziam a mesma coisa: é a forma mais pura de servir a Deus. Mas eu comecei a notar um detalhe tão incômodo. Todos esses serviços eram pagos. A igreja recebia, mas nós nunca víamos um centavo. Nem mesmo para comprar um remédio ou uma fruta para as irmãs mais debilitadas. Lembro de uma ocasião em que passamos dias preparando comida para uma grande celebração. Cozinhamos sem parar, de sol a sol, com o cheiro das panelas impregnando nossas roupas. Quando tudo terminou, exaustas, não nos ofereceram sequer um pedaço do banquete que ajudamos a erguer. Voltamos para nossas celas com o estômago vazio e o corpo doído.
Naquela noite, ouvi o murmúrio de uma das irmãs mais novas. Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Ninguém respondeu. O silêncio era mais seguro do que qualquer palavra. Essa inquietação só cresceu quando, alguns dias depois, percebi que até a pouca comida que recebíamos era racionada de propósito. Pães duros, sopas aguadas, pequenas porções, sempre com a justificativa de que o sacrifício nos aproximava da santidade. Mas no fundo, eu já enxergava. Era um modo de nos manter fracas, submissas, incapazes de questionar. E quanto mais tentava sufocar essa revolta, mais ela crescia como uma chama alimentada pelo vento. Comecei a pensar em tudo o que minha mãe acreditava quando me deixou ali. Ela imaginava que eu estava em paz, em oração, vivendo uma vida plena ao lado de Deus. Mas a verdade era outra. Éramos como trabalhadoras invisíveis, exploradas em nome da fé, apagadas em nome de uma obediência que mais parecia escravidão. Naquela noite, deitada no escuro da cela, senti uma mistura de raiva e tristeza. A imagem das cartas escondidas e do dinheiro desviado não me deixava em paz. E foi nesse turbilhão que decidi arriscar um passo ainda mais ousado. Precisava buscar respostas que ninguém ali tinha coragem de dar. E mal sabia eu que, ao dar esse passo, acabaria diante de algo proibido, algo que poderia abrir meus olhos de vez para a verdade que escondiam de nós. Minha mente já não descansava. Quanto mais eu tentava seguir a rotina, mais as dúvidas batiam contra as paredes da minha cabeça como ondas em pedras antigas. Eu precisava entender por que tanta coisa era escondida. Foi assim que, certa noite, enquanto limpava a cozinha em silêncio, senti uma mão leve tocar meu braço. Era a irmã Clara, uma das mais velhas, conhecida por seu jeito sereno e quase invisível. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas e sussurrou: "Venha comigo, Isabela." Meu coração disparou. Caminhei atrás dela pelos corredores escuros, até chegarmos a uma pequena porta escondida atrás do depósito de mantimentos. Ali dentro, havia uma sala estreita, iluminada apenas por uma vela. Clara se abaixou, retirou uma tábua solta do chão e, debaixo dela, tirou um embrulho envolto em pano gasto. Com cuidado, abriu-o diante de mim. Eu mal pude acreditar no que via. Era uma Bíblia. Fiquei paralisada. Sempre nos diziam que só os sacerdotes tinham autoridade para interpretá-la, que nós não éramos dignas de ler por conta própria. Aquelas páginas eram vistas como um risco, um perigo, um abismo capaz de nos desviar da fé. E, no entanto, ali estava, diante dos meus olhos, escondida como um tesouro proibido. "Leia", disse Clara, com uma expressão de ternura e gravidade ao mesmo tempo. "Eles nos mentiram. Deus não é como nos ensinam aqui." Minhas mãos tremiam quando toquei a capa gasta. Eu sentia o peso de séculos naquele objeto, como se estivesse carregando algo que poderia mudar tudo. Levei o livro para minha cela, escondido sob o hábito, com medo de ser pega a qualquer instante. Naquela noite, enquanto as outras dormiam, acendi uma vela e abri aquelas páginas pela primeira vez. As palavras me saltavam aos olhos. Não falavam de sofrimento como caminho obrigatório, mas de amor, de descanso, de misericórdia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Li em silêncio, repetindo cada frase como quem descobre uma verdade esquecida. Era como beber água fresca depois de vagar por um deserto. Quanto mais lia, mais percebia o contraste entre aquelas palavras e a vida que vivíamos. Jesus acolhia mulheres, falava com elas, as curava, as tratava com dignidade. Mas dentro do convento, éramos reduzidas ao silêncio, tratadas como inferiores. A cada página minha alma se inflamava, como se estivesse sendo despertada de um sono profundo. E foi ali, com a Bíblia aberta sobre o colo, que compreendi que o maior inimigo do convento não era o mundo lá fora, mas a verdade que eles escondiam de nós. Mas eu ainda não fazia ideia do preço que pagaria por ter descoberto esse segredo. Naquela noite em que a Bíblia repousou sobre o meu colo, algo dentro de mim se acendeu de uma forma que eu não sabia mais apagar. As palavras de Jesus ecoavam na minha mente, como se fossem escritas diretamente para mim. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
Eu repetia baixinho, quase com medo de que até as paredes ouvissem. Pela primeira vez em anos, senti que Deus falava comigo sem intermediários, sem regras impostas por outras pessoas. Era uma sensação tão poderosa que o sono não veio. Passei horas folheando, absorvendo cada linha como quem se agarra à única corda jogada no meio de um abismo. Mas o peso daquela descoberta também trouxe medo. Eu sabia que, se fosse pega, pagaria um preço alto. O convento não permitia desvios, muito menos um tão grave quanto ler a palavra por conta própria. Ainda assim, eu não conseguia parar. Nos dias seguintes, escondia o livro dentro do hábito e aproveitava qualquer momento de silêncio para abrir uma página. Lia às pressas, às vezes decorando versículos para repeti-los mentalmente durante as longas horas de trabalho. Era como se aquelas palavras fossem a única comida verdadeira que eu tinha. Meu comportamento, no entanto, começou a mudar sem que eu percebesse. Eu já não repetia as rezas com o mesmo fervor. Já não aceitava as ordens cegamente. Havia um brilho diferente nos meus olhos, um suspiro de esperança que escapava, mesmo quando eu tentava disfarçar. E esse detalhe não passou despercebido. Uma tarde, enquanto limpava os corredores, senti uma presença atrás de mim. Era a Madre Superiora. Sua voz soou dura, cortando o ar. Isabela, temos notado que você anda distraída, fazendo perguntas demais, com pensamentos perigosos. Meu coração quase saltou do peito. Será que haviam descoberto? Mantive os olhos baixos, tentando esconder o tremor das mãos. Não, madre, só tenho refletido. Mas ela se aproximou, encarando-me com firmeza. A fé não é para refletir, é para obedecer. Suas palavras foram como uma sentença. Eu sabia que estava sob observação. Cada gesto, cada olhar meu seria analisado. E isso tornava cada leitura secreta ainda mais arriscada. Naquela noite, quando retornei à minha cela, fiquei paralisada diante do pequeno esconderijo onde mantinha a Bíblia. O medo me dizia para devolvê-la à irmã Clara, para que tudo voltasse ao normal. Mas meu coração ardia com outra certeza. Já era tarde demais. Eu tinha visto a verdade. E foi justamente essa verdade que, pouco tempo depois, me colocaria diante de uma provação ainda mais dura, capaz de me levar ao limite da minha resistência. A tensão não demorou a se transformar em algo palpável. Nos dias seguintes àquele encontro com a Madre Superiora, senti os olhos de todas sobre mim. Cada passo que eu dava, cada respiração que escapava mais forte parecia ser vigiada. Até o silêncio se tornava acusador. Eu sabia que não poderia demonstrar nada, mas meu coração, já desperto pela leitura da Bíblia, não me permitia mais ser a mesma. Eu tentava repetir as orações em coro, mas minha voz saía fraca, como se não conseguisse mais sustentar palavras que não faziam sentido. Foi então que, numa manhã gelada, enquanto esfregava o chão dos corredores, senti uma mão dura segurar meu braço. A Madre Superiora, com seus olhos estreitos, disse apenas 2 palavras que me gelaram por dentro. Venha comigo. O caminho até sua sala pareceu interminável. O ranger da porta se fechando atrás de mim soou como uma sentença. Ela se sentou em sua cadeira de madeira escura e me fitou em silêncio por alguns instantes, o suficiente para que minhas mãos começassem a suar. Isabela, começou. A dúvida é a voz do inimigo. As irmãs dizem que você questiona demais, que anda distante, desconectada da obediência. Preciso saber, ainda é fiel ou já se deixou enganar? Engoli em seco. Queria dizer que era fiel, que nada havia mudado, mas a verdade queimava em minha garganta. Permaneci calada e o silêncio pareceu gritar mais do que qualquer palavra. Ela então inclinou o corpo para a frente e disse: se sua fé vacila, precisa de purificação. Meu coração disparou. Eu sabia o que isso significava. Castigo, isolamento, jejum e frio até que a obediência fosse arrancada à força. Não havia como escapar. 2 irmãs entraram na sala e, sem me olhar nos olhos, me conduziram por corredores estreitos até uma pequena cela nos fundos do convento. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. O espaço era frio, úmido, com uma cama de madeira coberta apenas por uma manta fina e uma vela pequena tremulando no canto. Durante dias me deram apenas água e pedaços de pão duro. Eu rezava,
Mas minhas orações já não eram as mesmas. Pedir força para suportar não fazia mais sentido. Em vez disso, pedia respostas. Pedia a Deus que me mostrasse a verdade. Por trás de tanto sofrimento, as noites eram longas. O frio mordia os ossos e o eco do meu próprio pensamento era a única companhia. Mas, quanto mais o corpo enfraquecia, mais minha mente se fortalecia. Aquelas paredes escuras não me afastavam de Deus como elas queriam. Pelo contrário, me aproximavam da certeza de que Ele não estava naquele sistema de dor. E foi nesse estado de fraqueza física, mas de lucidez espiritual, que algo inesperado aconteceu. Alguém veio até mim, disposto a revelar segredos que até então eu só podia imaginar. Na terceira noite de isolamento, quando eu já mal distinguia o frio da fome, ouvi passos leves se aproximando da porta da minha cela. Meu coração disparou, pensando que fosse mais uma inspeção da Madre Superiora. Mas em vez disso, uma batida suave soou. 3 toques curtos, quase como um sinal secreto. A porta rangeu devagar, e no vão estreito surgiu a silhueta de Irmã Clara. A vela que ela trazia iluminou seu rosto cansado, mas seus olhos carregavam uma firmeza que me deu um fio de esperança. Ela entrou rápido, fechando a porta atrás de si. "Não temos muito tempo", disse em sussurro, sentando-se ao meu lado no chão frio. Eu estava fraca, mas ainda consegui perguntar por que ela havia arriscado tanto para me ver. Clara respirou fundo e baixou a voz ainda mais. "Porque eu também já estive aqui. Já questionei, já duvidei, e sei o que significa sentir que Deus não pode ser encontrado em paredes de pedra." Suas palavras me atravessaram como uma lâmina. Até aquele momento, eu me sentia sozinha na minha rebeldia silenciosa, mas ouvir que outra também carregava as mesmas dúvidas me trouxe um alívio que não cabia em mim. Ela então tirou algo escondido dentro do hábito e colocou em minhas mãos. Era a mesma Bíblia que eu havia levado para a cela semanas antes. "Guarde-a bem. Se descobrirem, o castigo pode ser muito pior. Mas essa é a única luz que temos aqui dentro." Segurei o livro com força, como quem segura o próprio ar para não morrer afogada. Minhas mãos tremiam e lágrimas quentes escorriam pelo rosto frio. Clara me contou em sussurros que aquela Bíblia havia passado de irmã para irmã, como um segredo de sobrevivência. Não somos as primeiras a enxergar. Outras já viram, mas muitas desapareceram quando tentaram ir embora. Eu engoli em seco, sentindo um peso misturado à esperança. "Então não é apenas impressão minha?" Perguntei quase sem voz. Ela balançou a cabeça devagar. "Não, Isabela. O que você sente é real. Eles nos prendem, não com grades, mas com medo." Antes de sair, Clara apertou minha mão com força e deixou escapar um conselho que se gravou em mim. "Leia, mas leia com coragem. Porque quando a verdade entra, não há volta." E foi exatamente essa coragem que, dias depois, me colocaria diante de uma escolha capaz de mudar para sempre o rumo da minha vida dentro do convento. Quando finalmente saí do isolamento, já não era a mesma. Meu corpo estava enfraquecido, mas a chama dentro de mim ardia mais do que nunca. Eu sabia que corria perigo, que cada olhar desconfiado das outras irmãs podia ser um aviso de que estavam me vigiando, mas já não conseguia voltar ao estado de obediência cega que me exigiam. As palavras da Bíblia ecoavam em minha mente, e a lembrança do conselho de Irmã Clara me acompanhava como uma voz constante. "Leia com coragem, porque quando a verdade entra, não há volta." Foi nesse estado de vigília e tensão que comecei a observar ainda mais o que acontecia ao meu redor. Notei como algumas irmãs já não tinham forças para permanecer de pé, mas mesmo assim eram obrigadas a trabalhar. Vi nos olhos delas a mesma inquietação que ardia em mim, só que escondida sob camadas grossas de medo. Uma noite, durante a oração na capela, percebi Irmã Beatriz com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Quando nossas vozes se uniram nas rezas, a dela falhou, e por um breve instante, ela me olhou com uma intensidade que não precisava de palavras. Era como se dissesse: "Eu também sei que há algo errado." Aquele olhar foi como um espelho. Eu não estava sozinha. Outras, assim como eu, já sentiam as correntes apertando, mas ninguém ousava falar em voz alta, pois sabíamos que bastava uma suspeita para sermos arrastadas ao castigo.
Nas noites que se seguiram, voltei a abrir a Bíblia em segredo. Lia trechos que me faziam tremer e chorar em silêncio. Um deles, em especial, não me saía da mente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas palavras se gravaram em mim como fogo. E pela primeira vez, comecei a imaginar algo que até então parecia impossível. Sair, não pedir para sair, porque pedir significava condenação certa, mas encontrar uma brecha, uma saída real, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. Mas planejar era perigoso. Cada pensamento nesse sentido me fazia sentir o coração disparar, como se as próprias paredes pudessem ouvir. Eu sabia que precisava de prudência, de silêncio e de tempo. Ainda assim, a ideia não me deixava mais. E foi justamente essa inquietação, esse desejo sufocado de liberdade, que me aproximou ainda mais de irmã Beatriz. Sem que planejássemos, um encontro inesperado mudou o rumo da nossa história dentro daqueles muros. Era uma noite silenciosa, dessas em que até o vento parecia ter medo de soprar pelos corredores. Eu estava encarregada de ajudar na limpeza da cozinha, e ao terminar, passei pelo pequeno jardim interno. Ali, sob a luz fraca da lua, vi irmã Beatriz sentada sozinha num banco de pedra. Seu rosto estava inclinado, os olhos fixos no chão, como quem carrega um peso que não pode dividir. Algo em mim me impulsionou a me aproximar. Sentei-me ao lado dela sem dizer nada, esperando que o silêncio falasse primeiro. Depois de alguns minutos, ela suspirou fundo e, sem me olhar, murmurou: "Você também sente que não pertence a este lugar, não é?" Meu coração gelou. Aquela frase poderia ser uma armadilha, um teste imposto pelas superiores para me pegar em contradição. Mas os olhos marejados de Beatriz diziam outra coisa: sinceridade. Respirei fundo e confessei: "Sim, já não acredito que isso seja o que Deus quer de nós." Ela virou o rosto e as lágrimas escorreram livres. Pensei que era a única. Já não consigo rezar como antes. Só sinto medo. Fiquei em silêncio por um instante, tentando conter a emoção que me invadia. Então, segurei a mão dela com cuidado e disse: "Não está sozinha. Eu também carrego essa dúvida. E não é pecado duvidar quando a alma grita por respostas." Aquelas palavras pareceram libertar algo dentro dela. Beatriz então me contou que também ouvira rumores sobre as irmãs que desapareceram. Disse que certa vez escutou uma conversa rápida entre as mais velhas e entendeu que transferidas era apenas um nome bonito para um destino sem volta. Sua voz tremia quando revelou: "Tenho medo de ser a próxima, mas ao mesmo tempo não suporto mais viver assim." Naquele banco de pedra, entre lágrimas e sussurros, formamos um pacto silencioso. Não falamos em voz alta o que queríamos, mas estava claro: não podíamos continuar presas. O olhar de Beatriz encontrou o meu e, pela primeira vez, senti que alguém dividia comigo a mesma chama de resistência. Antes de nos levantarmos, ela sussurrou: "Se um dia você decidir sair, me leve junto." Essas palavras ficaram gravadas em minha mente, como um chamado impossível de ignorar. E foi justamente essa promessa, feita no silêncio da noite, que se tornaria o fio condutor de uma decisão ainda mais perigosa, quando o destino nos mostraria a chance de arriscar tudo. Nos dias que se seguiram àquele encontro no jardim, um silêncio cúmplice começou a nos unir. Eu e Beatriz já não precisávamos de muitas palavras. Bastava um olhar para sabermos que partilhávamos o mesmo segredo, o desejo de liberdade. Mas, no convento, até pensar em sair já era considerado uma traição. Precisávamos ser discretas, agir como se nada tivesse mudado. Fingíamos obediência, recitávamos as orações, curvávamos a cabeça diante da Madre Superiora. Por dentro, porém, cada gesto era um ensaio para a coragem que nos aguardava. Foi em uma tarde chuvosa que a oportunidade começou a se desenhar diante de nós. Enquanto ajudávamos a organizar os mantimentos no depósito, irmã Clara se aproximou em silêncio. Seus olhos cansados carregavam uma sabedoria amarga, como quem já tinha visto demais. Ela fechou a porta com cuidado e disse baixinho: "Se um dia pensarem em sair, há apenas uma forma: a porta dos fundos por onde entram os fornecedores.
Só abre à noite, quando descarregam as caixas. Meu coração disparou. Eu e Beatriz nos entreolhamos, mas nenhuma de nós ousou responder. Clara prosseguiu, quase em sussurro. Mas é perigoso. Se desconfiarem, nunca mais terão chance. Já vi tentativas que não terminaram bem. Suas palavras ficaram suspensas no ar, como um aviso e, ao mesmo tempo, uma esperança. Antes de sair, ela completou. Se decidirem, que seja no momento certo. E lembrem-se, uma vez lá fora, estarão sozinhas. Naquela noite, deitada em minha cela, pensei em cada detalhe. A chuva batendo na janela parecia marcar o ritmo acelerado do meu coração. O medo era grande, mas a ideia de permanecer ali, apagada como tantas antes de nós, era ainda mais terrível. Eu sabia que não havia volta. Uma vez que a verdade entrara em mim, não conseguiria mais me conformar com aquele silêncio forçado. No dia seguinte, durante a refeição, Beatriz sussurrou sem levantar os olhos do prato. A próxima entrega é em 3 noites. Senti o chão tremer sob meus pés. 3 noites. Apenas isso nos separava da liberdade, ou da perdição. A partir daí, cada hora se arrastou como um teste de resistência. O risco de sermos descobertas era enorme, mas a esperança de respirar fora daqueles muros se tornava maior que qualquer medo. E foi nesse estado de vigília e segredo que começamos a preparar em silêncio o que poderia ser a fuga mais arriscada de nossas vidas. Os dias que antecederam aquela noite foram uma mistura de esperança e terror. Cada movimento parecia ter peso dobrado, como se os corredores soubessem guardar segredos e denunciar intenções escondidas. Eu e Beatriz fingíamos normalidade, mas dentro de nós, o coração batia em outro ritmo. Cada olhar lançado durante as refeições, cada silêncio partilhado nas tarefas, era um pacto renovado. A preparação não era simples. Não tínhamos roupas próprias, apenas os hábitos que carregávamos todos os dias, símbolos da vida que já não nos pertencia. Sabíamos que, do lado de fora, vestir aquilo chamaria a atenção, mas também não havia escolha. Beatriz sugeriu esconder mantos escuros para disfarçar, e eu aceitei. Conseguimos pegar 2, deixados no canto do depósito, como quem recolhe algo sem importância. Mas para nós, eram mais que pedaços de tecido. Seriam nosso disfarce diante da liberdade. As noites pareciam não passar. Quando me deitava na cela fria, cada ruído ganhava proporções assustadoras. O ranger de uma porta soava como uma denúncia. O estalar da madeira do teto me fazia prender a respiração. Eu orava, mas minhas palavras já não pediam força para suportar, e sim coragem para sair. Senhor, se for da tua vontade, abre esse caminho, eu repetia, agarrada à Bíblia escondida sob o colchão. Irmã Clara, sempre atenta, nos orientava em gestos discretos. Certa vez, enquanto colocávamos pães sobre a mesa do refeitório, ela se aproximou e, sem mover os lábios, apenas murmurou: não hesitem. Se a porta se abrir, não olhem para trás. Aquilo ficou gravado em minha mente como uma ordem divina. Na véspera, o medo tomou conta de mim de um jeito quase insuportável. Perguntei a Beatriz se realmente estávamos preparadas. Ela, com os olhos marejados, respondeu: preparadas não, mas decididas sim. Essas palavras foram como uma âncora para meu coração vacilante. Não havia garantias, apenas a escolha entre permanecer no silêncio eterno ou arriscar tudo por um sopro de liberdade. A terceira noite finalmente chegou. O céu parecia conspirar, coberto de nuvens pesadas que escondiam a lua. A chuva fina caía sobre os telhados, abafando os sons dos passos, como se a própria natureza nos oferecesse sua ajuda. Meu corpo tremia, não sei se pelo frio ou pelo medo, mas quando olhei para Beatriz, vi em seus olhos o reflexo da mesma chama que ardia em mim. E foi com esse olhar silencioso que nos dirigimos ao corredor dos fundos, onde a porta da entrega logo se abriria, marcando o início da nossa fuga. A chuva caía fina, mas constante, lavando o pátio silencioso enquanto eu e Beatriz caminhávamos em passos curtos, os mantos encharcados colados ao corpo. O coração batia tão alto dentro do meu peito que eu temia que qualquer um pudesse ouvir. O relógio antigo da capela marcou a meia-noite com um badalar grave.
e cada som parecia ecoar dentro da minha alma como um prenúncio. Era agora ou nunca. Chegamos ao corredor dos fundos, onde a porta da entrega ficava. O cheiro de madeira úmida e ferro enferrujado se misturava ao frio que cortava o ar. A cada passo, eu sentia minhas pernas mais pesadas, como se carregassem não apenas o medo, mas também todos os anos de silêncio forçado. Beatriz caminhava ao meu lado, o rosto pálido, mas os olhos brilhando de uma coragem que me contagiava. De longe, vimos o vulto dos fornecedores. Um deles descarregava caixas, enquanto o outro conversava com a irmã responsável. A cena, tão comum, agora parecia carregada de possibilidades. O som das caixas batendo no chão se misturava ao vento, e eu repetia em silêncio a frase de Clara. Não hesitem. Quando a porta se abrir, não olhem para trás. O instante chegou mais rápido do que eu esperava. A tranca foi solta, e a grande porta de ferro rangeu com um som áspero que cortou o silêncio da noite. Meu coração disparou. Troquei um olhar rápido com Beatriz e, sem dizer palavra, puxei seu braço. Atravessamos a soleira com passos apressados, tentando parecer invisíveis. A chuva que caía lá fora se transformou em um véu protetor, escondendo nossas silhuetas na escuridão. Corremos. Nossos pés batiam contra o chão enlameado. O hábito encharcado pesava, mas não paramos. O vento frio batia no rosto e cada respiração era como fogo nos pulmões. Atrás de nós, nada além do som abafado da vida que estávamos deixando para trás. Eu não tive coragem de olhar, com medo de que um só vislumbre daquele portão me fizesse fraquejar. Quando enfim chegamos a uma estrada de terra, paramos por um instante, ofegantes. O convento já não estava à vista, apenas sombras distantes. A sensação era avassaladora. Medo e liberdade misturados em cada batida do coração. Beatriz caiu de joelhos, as mãos no rosto, chorando sem conseguir conter. Eu a abracei forte, sentindo o tremor do seu corpo. Mas o tempo não era nosso aliado. Estávamos livres dos muros, sim, mas completamente expostas ao desconhecido. E foi nesse momento, ainda sem saber para onde correr, que vimos ao longe a luz de um veículo se aproximando pela estrada molhada. A estrada de terra estava escura, com poças de água refletindo o brilho fraco da lua escondida entre as nuvens. Eu e Beatriz estávamos paradas, sem saber se seguir para a esquerda ou para a direita, quando a luz forte de um veículo surgiu ao longe, cortando a escuridão como um farol inesperado. Meu coração quase saltou do peito. Seriam guardas do convento? Padres procurando por nós? Ou apenas alguém comum perdido naquela mesma estrada? Beatriz me segurou pelo braço com tanta força que suas unhas quase se cravaram na minha pele. E se nos entregarem de volta? Ela sussurrou, a voz tremendo. Eu também temia isso, mas ficar parada não era opção. O motor se aproximava, o barulho crescendo a cada segundo. Fiz uma prece rápida, quase desesperada. Senhor, se nos trouxeste até aqui, não nos abandone agora. Quando o caminhão parou ao nosso lado, a luz dos faróis nos cegou por um instante. Uma janela se abriu e a voz rouca de um homem ecoou. O que duas moças fazem sozinhas nessa estrada a essa hora? Olhei para Beatriz, que permanecia imóvel, e então dei um passo à frente, mesmo com as pernas trêmulas. Precisamos chegar à cidade, respondi, tentando soar firme. O homem nos observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, abriu a porta e disse apenas: subam. Hesitamos, mas a alternativa era ficar sozinhas na escuridão, expostas a quem quer que viesse atrás. Com o coração disparado, ajudei Beatriz a subir e logo me sentei ao lado dela. O cheiro de gasolina misturado ao de terra molhada invadiu meus sentidos e, pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos realmente deixando aquele pesadelo para trás. Durante o trajeto, o homem não fez muitas perguntas. Apenas comentou que seguia para a cidade do México entregar mercadorias e que poderíamos ir com ele até lá. Olhei pela janela, vendo os campos escuros passarem rápido, e senti a chuva bater contra o vidro como uma despedida dos muros que me aprisionaram por tantos anos. Beatriz, ainda em choque, encostou a cabeça no meu ombro e chorou baixinho. Eu não disse nada. Apenas acariciei sua mão, como quem tenta lembrar ao outro que ainda existe vida.
que ainda existe caminho, e foi naquela estrada molhada, dentro de um caminhão desconhecido, que percebi que nossa fuga não era o fim, mas apenas o começo de um novo capítulo. Mas eu ainda não sabia que, ao chegar à cidade, algo completamente inesperado mudaria de vez a minha fé e meu destino. Quando finalmente chegamos à cidade, o sol já começava a nascer por trás dos prédios e igrejas antigas. O motorista nos deixou perto de uma praça movimentada, onde pessoas caminhavam apressadas para o trabalho e vendedores abriam suas barracas. Eu e Beatriz descemos do caminhão com o coração apertado e as roupas ainda úmidas da chuva da noite anterior. Estávamos cansadas, famintas, mas acima de tudo, carregávamos dentro de nós uma mistura de medo e esperança. Olhei para o movimento daquela praça e percebi que pela primeira vez em muitos anos ninguém nos conhecia, ninguém tinha poder sobre nós. E essa sensação de liberdade me fez respirar fundo, como se pudesse encher o peito com uma nova vida. Ainda assim, não era fácil. Os dias seguintes foram de incertezas, dormindo em bancos de madeira, pedindo pão a estranhos e tentando entender como seguir em frente. Houve momentos em que Beatriz pensou em voltar, tomada pela insegurança de não saber o que nos esperava. Mas eu segurei suas mãos e disse: voltar seria morrer por dentro. Seguir é difícil, mas é viver. Essas palavras não eram apenas para ela, eram também para mim, que tantas vezes quase me deixei vencer pelo desespero. Foi numa tarde, sentadas em frente a uma pequena igreja simples, sem luxo, sem muralhas, que um grupo de pessoas nos ofereceu abrigo. Não havia imposições, não havia medo, apenas mãos estendidas, corações que nos receberam como irmãs. Foi ali que percebi que Deus não estava preso nas paredes de um convento, nem na voz dura de superiores que usavam sua palavra como corrente. Deus estava na compaixão, no gesto simples de quem oferece um prato de comida ou um sorriso sincero. Anos se passaram desde aquela fuga, e olhando para trás, compreendo que tudo o que vivi não foi para me destruir, mas para me despertar. Hoje, posso falar sem tremor, sem medo de represálias, porque entendi que minha voz tem valor. Entendi que o silêncio imposto nunca poderá apagar a verdade que carrego no coração. Se você me escuta agora, saiba que a dor pode tentar te aprisionar, mas existe sempre um caminho aberto para a liberdade. Não importa quão altos sejam os muros que construíram ao seu redor, dentro de você há uma chave que pode abrir qualquer porta: a coragem de não desistir. Eu a encontrei naquela estrada escura, e desde então nunca mais deixei de caminhar. E assim termino esta história, não como uma vítima, mas como alguém que sobreviveu, que se levantou e que descobriu que a verdadeira fé não é prisão, mas liberdade. Sabe, meu querido amigo, talvez você que está me ouvindo agora também já tenha sentido o peso de muros invisíveis tentando calar sua voz. Talvez tenha vivido em silêncio, com medo de questionar, com medo de ser rejeitado. Mas eu aprendi que a fé verdadeira não precisa de correntes, nem de vozes que gritam mandando obedecer. A fé verdadeira é aquela que liberta, que acolhe, que dá paz ao coração. Se existe algo que posso deixar como mensagem, é isto: nunca aceite que o medo dite sua vida. O medo aprisiona, mas a esperança abre caminhos. Tenha coragem de buscar a verdade, mesmo quando tudo ao redor tenta escondê-la. Porque no fim, o que realmente nos sustenta não são as ordens de homens, mas a certeza de que Deus está conosco em cada passo, em cada escolha, feita com sinceridade. E se hoje posso falar sem tremor, é porque descobri que a liberdade não foi apenas um presente para mim, mas também pode ser para você. Nunca se esqueça, sua voz tem valor, sua vida tem propósito, e sua fé é muito maior do que qualquer muro.